Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a diferença entre o Simple Present e o Present Continuous. E para isso eu quero que vocês me acompanhem aqui na tela do meu computador. Vamos lá? Bom, então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Simple Present e o Present Continuous. E o que eu gostaria de mostrar para vocês inicialmente. Bom, a gente vai falar então da diferença entre esses dois tempos verbais, ok? E para isso eu vou começar falando um pouco do Simple Present. Eu não vou falar aqui, pessoal, em quais situações a gente vai utilizar o Simple Present muito a fundo, tá? Então eu vou passar superficialmente por cima disso. A gente vai falar sobre isso em outra aula, inclusive já tem uma aula aqui no canal que fala sobre o Simple Present, eu vou deixar linkado aqui nos cards caso alguém tenha interesse. E o Simple Present, pessoal, a gente vai usar especialmente quando a gente estiver falando sobre rotina. Não somente nessa situação, a gente vai utilizá-lo em outras situações também, mas vamos começar falando sobre rotina ou falando sobre fatos pessoais. Então, o que vai acontecer? Todo verbo, ele precisa passar ou não por uma conjugação verbal. Isso vai depender de acordo com o pronome. O que são os pronomes, pessoal? Os pronomes são essas palavrinhas que eu tô colocando aqui no board. No caso aqui, eu tô colocando pronomes pessoais e aqui embaixo eu vou colocar mais pronomes. Então, em inglês, a gente tem esses pronomes, né? Esses dois tipos de pronome. E o que vai acontecer? A gente vai conjugar o verbo somente com esses três pronomes aqui embaixo. Isso significa que, por exemplo, se eu tenho o verbo live, que significa morar. Se eu quiser usar esse mesmo verbo para essas outras pessoas aqui, para esses outros pronomes, necessariamente eu preciso conjugar esse verbo. Isso não significa, pessoal, que o verbo vai mudar o sentido dele, não significa nada disso. Ele vai permanecer com o sentido que ele tem originalmente, só significa que ele vai passar por uma transformação, ele vai passar por uma conjugação. No caso do verbo live, então, por exemplo, eu poderia dizer I live in Brazil. Ou eu poderia dizer you live in Brazil, we live in Brazil, they live in Brazil, e tá tudo certo. Então aqui a forma original do verbo live é live. A gente não precisa mudar a forma original do verbo em todas essas pessoas aqui, em todos esses pronomes, a gente só vai precisar mudar aqui embaixo. No caso do verbo live, ele acaba se transformando em lives quando a gente tem que conjugá-lo, tá legal? Esse S, pessoal, não significa necessariamente que isso aqui está no plural, tá? Não tem nada a ver, isso aqui é um verbo. Só significa que a gente está conjugando o verbo de acordo com os pronomes. E aí o que vai acontecer? Bom, cada verbo em inglês vai sofrer uma conjugação diferente nesse caso aqui. Sempre no caso da terceira pessoa do singular, então sempre no caso do he, she ou it. No caso do verbo live, a gente acrescentou a letra S ao final do verbo. Mas essa mudança, ela vai mudar de acordo com o verbo. Então, tem verbos que a gente vai acrescentar a letra S, tem verbos que a gente pode acrescentar a letra ES, tem verbos que a gente ainda pode acrescentar a letra IES, e tem um verbo em especial que a gente não vai acrescentar nada disso. Então, por exemplo, o verbo have, ele não vai passar por nenhuma transformação dessas que eu coloquei aqui no board. O verbo have é um verbo que a gente vai considerar irregular, então se eu quiser utilizá-lo nesses pronomes aqui, eu poderia dizer I have a brother, ou you have a brother, they have a brother, we have a brother, e tá tudo certo. Se eu quiser usar o verbo have no caso da terceira pessoa do singular, então no caso dessas três pessoas aqui, aí o verbo have se transforma em has. Então percebem, aqui ele muda completamente a forma dele, né? Então eu poderia dizer, por exemplo, she has a brother or she has a sister. Novamente, pessoal, isso não significa que o sentido do verbo vai mudar. O sentido do verbo vai permanecer a mesma coisa, tá legal? A única coisa que vai mudar aqui é a conjugação, tá certo? Então, bom, falando de Simple Present, esse é o primeiro caso, né? O caso em que a gente tem que fazer a conjugação verbal, o caso em que a gente precisa acrescentar essas letrinhas
palavrinhas, no caso da terceira pessoa do singular, enfim. Aqui eu tenho frases positivas. Eu aprofundo muito mais isso na minha aula, na qual eu falo somente sobre o Simple Present. Aqui, pessoal, eu vou falar rapidamente sobre as regras acerca desse tempo verbal. Eu não vou aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só vou mostrar superficialmente para vocês, para depois a gente fazer uma comparação com o Present Continuous, ok? Então aqui a gente tem frases positivas e agora eu vou colocar frases negativas. Tudo isso falando do Simple Present, tá? Então apesar de estar aqui escrito Simple Present e Present Continuous, a gente por enquanto está falando somente do Simple Present. Então aqui agora para falar sobre frases negativas, a gente vai precisar de dois auxiliares, que são eles don't ou o auxiliar doesn't. Tá legal? Eu mostrei para vocês inicialmente que o verbo ele só vai sofrer alteração na terceira pessoa singular, então só nessas três pessoinhas aqui embaixo. E isso também vai acontecer quando a gente estiver falando de frases negativas. O que significa isso, pessoal? Significa que somente no caso da terceira pessoa do singular, a gente vai usar o doesn't. Em todos os outros casos aqui em cima, caso a gente queira criar uma frase de forma negativa, a gente vai usar o don't. O que isso significa? Significa que se eu for fazer uma frase, por exemplo, eu poderia dizer I don't live in São Paulo. Eu vou usar o verbo live como exemplo, só pra gente não mudar muito, tá? Mas essa regra poderia valer para qualquer outro verbo. So, I don't live in São Paulo. You don't live in São Paulo. You don't live in Ceará. You don't live in London. We don't live in Africa. They don't live in Russia, etc. Então, o don't vai valer para todas essas pessoas aqui, tá legal? E o doesn't, como eu falei anteriormente, vai valer somente para third person of the singular, which is terceira pessoa do singular. Ok? Então, eu poderia dizer, for example, she doesn't live in Brazil. Aqui entra uma informação bastante importante que eu preciso falar para vocês. Ah, mas você não tinha falado que o verbo precisa ser conjugado na terceira pessoa do singular? Pois é, pessoal, eu tinha falado, só que essa conjugação ela só vai valer caso a gente tenha sentenças positivas, tá? Então, como a gente já tem o auxiliar doesn't, a gente não precisa mais conjugar o verbo live, então ele volta para a forma original dele, que na verdade a forma original dele é live mesmo, tá? Então ele volta a se live, a gente não conjuga mais. E um outro caso que a gente vai ter também, isso vale para todos os verbos, tá, pessoal? Aqui eu tô colocando somente o verbo live, mas vale para todos os outros, caso a gente esteja falando de uma sentença negativa, tá? E a gente tem também o caso das questions. O caso das questions é bastante parecido com as sentenças negativas, porque aqui a gente também vai precisar de dois auxiliares. E os auxiliares que a gente vai utilizar são o do e o does. A mesma coisa, pessoal. Então, o do eu vou usar em questions que a gente tem essas quatro pessoas aqui. E o does eu vou usar somente na terceira pessoa do singular. Então, se eu quisesse perguntar, por exemplo, você trabalha? Eu poderia perguntar, do you work? Agora, se eu quiser perguntar, por exemplo, ela trabalha? Então, nesse caso, a gente teria que usar o does, porque ela faz parte da terceira pessoa do singular. Então, eu poderia dizer, does she work? Uma coisa muito importante de ser dita aqui, pessoal. Eu não sei se vocês estão reparando, mas todos os verbos que eu estou usando aqui, eles estão no infinitivo. O que é o infinitivo? Bom, o infinitivo é o contrário de gerúndio. Não, pessoal, o infinitivo, a gente vai usar a forma original do verbo. E por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai começar a falar um pouco mais do present continuous. E agora os verbos vão mudar um pouquinho. Então agora a gente não vai mais usar verbos no infinitivo, a gente vai usar verbos no gerúndio. E eu vou mostrar para vocês como que essa mudança vai se dar. Então, bom, aqui a gente vai falar sobre o present continuous. Os pronomes vão permanecer sendo os mesmos, tá bom, pessoal? Então, isso é uma coisa que não vai mudar, são esses pronomes que a gente tem. Porém, agora a gente vai fazer a separação do grupo desses pronomes de uma forma um
pouco diferente. Então, eu vou separá-los em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo vai ser representado pelo I, o segundo grupo vai ser representado por you, we ou they, e o terceiro grupo vai ser representado pela terceira pessoa do singular, que no caso aqui, she, he ou it. E o que vai acontecer, pessoal? Quando a gente estiver falando sobre present continuous, vai ser o caso em que a gente vai usar verbos no gerúndio. Então, o que é o present continuous? Bom, como eu falei anteriormente, eu não vou aprofundar as situações nas quais a gente pode usar o present continuous, porque são diversas, tá? Eu posso usar o present continuous para falar sobre o futuro, eu posso usar o present continuous para falar sobre ações que estão acontecendo nesse exato momento, ações que são temporárias, que não estão acontecendo no momento, mas que abrangem um determinado período da minha rotina. Então, por exemplo, algo que eu estou fazendo durante uma semana, mas vou parar de fazer depois dessa semana. Enfim, são vários os casos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a gente vai precisar usar um verbo no gerúndio. Esse gerúndio em inglês, ele vai ser representado pelas letras ing. Que em português, pessoal, o gerúndio seria o quê? Seriam esses verbos que têm uma continuidade, uma ideia de continuidade. Então, por exemplo, falando, andando, dormindo, caindo, fazendo, olhando. Então, essa estrutura do ando no final, bom, em português a nossa variedade linguística é gigantesca, então o gerúndio pode ser construído de várias formas, mas no inglês o gerúndio é somente construído com esse ing. Outra coisa que vai acontecer, pessoal, para a gente usar o present continuous, a gente também precisa usar um outro verbo além do nosso verbo principal, digamos assim, que seria o quê? Seria o verbo to be, o famoso verbo to be, que a gente passa tanto tempo estudando na escola, né? Então, bom, o verbo to be vai ser conjugado dessa forma que eu colocar aqui no board. A gente não vai focar em verbo to be hoje, eu já tenho uma aula falando sobre o verbo to be. E o que vai acontecer, pessoal? O verbo to be é um verbo de extrema importância em inglês. Eu acho que é por isso que a gente passa tanto tempo estudando ele na escola. Só que muitas vezes não é nos falado a importância desse verbo. E ele é um verbo tão importante assim, porque é um verbo que expressa uma condição temporal, digamos assim, né? Então, se eu falo assim para vocês, I am studying, eu estou estudando. Por exemplo, estou estudando. Isso aqui é uma condição temporária. Então, isso aqui não é permanente. Eu estou estudando agora, mas no futuro próximo eu posso não estar estudando mais. Mesmo se eu não usar o verbo to be com nenhum outro verbo aqui, por exemplo, se eu falo assim, I am 29, eu tenho 29 anos. Em português, olha só que interessante, a gente vai usar o verbo ter para falar sobre idade, mas em inglês a gente vai usar o verbo to be para falar sobre idade. Então, eu acho isso lindo, pessoal, porque é até um pouco filosófico se você pensa a raiz disso aqui, porque o verbo to be, como eu falei, ele expressa uma condição temporária. Então, gramaticalmente falando, é como se a gente entendesse que essa condição de ter 29 anos é uma condição temporária e na verdade é mesmo, né? Eu tenho 29 anos hoje, amanhã daqui a um ano, enfim, daqui a alguns meses eu posso não ter 29 anos. Então, é mais ou menos para isso que o verbo to be serve, para falar sobre condições temporárias, que podem ser temporariamente maiores do que outras. Bom, pessoal, um adendo que eu gostaria de fazer aqui é que nem sempre a gente vai usar o verbo to be para falar sobre condições temporárias. Então, a gente pode usar esse verbo para falar sobre condições permanentes também. Como não é o foco do vídeo, então eu tô tentando martelar bastante nesse ponto das condições temporárias, mas que fique claro que a gente também pode utilizar esse verbo para falar sobre coisas permanentes, tá bom? Então, a gente vai usar o verbo to be para falar sobre o present continuous, e é o caso aqui. É o caso desse I am studying. Não é o caso do I am 29, tá? Não é esse caso aqui. Porque pra gente falar sobre present continuous, necessariamente a gente precisa ter 2 verbos aqui. Então, isso aqui vai ser construído a partir do verbo to be e a partir de um segundo verbo no gerúndio. Tá legal? Então, nesse exato momento, eu não estou estudando coisa nenhuma nesse exato momento. I am recording a class. Estou gravando uma aula.
eu poderia dizer que my husband, meu marido, is eating. Ele está comendo agora, ok? Então, se eu tivesse que substituir my husband por algum desses pronomes aqui, a gente poderia substituir pelo pronome he, já que my husband significa meu marido, né? Ele is eating now. Então, pessoal, uma coisa que eu quero trazer a atenção de vocês é o seguinte, vocês percebem que o segundo verbo aqui, ele segue essa regrinha de ter esse ing no final. A única coisa que vai mudar, que vai dar a conjugação dessas frases aqui, não é o segundo verbo que a gente usa, é o verbo to be. Então, se vocês repararem, olha, o verbo to be é diferente em cada construção. Então, aqui quando eu uso o pronome I am. Quando eu uso o pronome he, no caso aqui eu estou usando my husband, aí a conjugação é feita através do is. Se eu fosse fazer outra frase aqui usando you, então, por exemplo, you are watching my class. Vocês estão assistindo a minha aula com bastante atenção, espero. So, you are watching my class. Vocês estão assistindo minha aula. Então, aqui, novamente, o verbo watching, de novo, ele segue a regrinha do ing. Como que vocês sabem a conjugação dessa frase? Através do verbo to be. Então, aqui eu estou colocando are. You are watching. So, you are watching my class. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Aqui a gente está falando sobre frases positivas. Então, todas essas frases aqui são positivas. Que agora eu quero falar um pouco com vocês sobre frases negativas, porque aí vai ser um caso diferente do simple present. Vocês lembram, quando a gente estava falando sobre o simple present, eu disse para vocês que em frases negativas a gente vai usar either don't or doesn't. Então, ou don't ou doesn't. Não vai ser o caso aqui, tá legal? Então, como eu falei anteriormente para vocês, por conta do verbo to be, pelo verbo to be ser super importante, então a gente não vai requerer nenhum auxiliar aqui, caso a gente vá transformar essas frases em negativas. A única coisa que a gente vai precisar aqui é da palavra not. Not não é um auxiliar, tá, pessoal? Not é uma palavra comum. Então, se eu quiser transformar essa primeira frase aqui em uma frase negativa, I am studying, eu quero dizer eu não estou estudando, eu posso simplesmente dizer I am not studying. Então, é claro que aqui eu estou colocando a forma completa, eu não estou colocando nenhuma contraction, mas eu poderia escrever também da forma contraída. Então, como vocês podem ver, a forma contraída aqui, ela só vai tirar de cena essa letrinha A, ok? Bom, pessoal, aqui no segundo caso, no caso no qual eu tenho o are, vai ser a mesma coisa, tá? Então, se eu quiser transformar you are watching my class na negativa, eu poderia dizer simplesmente you are not watching my class. Novamente, a gente está colocando aqui a forma completa, eu posso colocar a contraction também, tá? Uma coisa importante de dizer, pessoal, a contraction, ela vai valer especialmente quando a gente estiver falando sobre spoken English, então quando a gente estiver falando sobre inglês falado, inglês escrito também, se você estiver falando com um amigo no WhatsApp, de uma maneira bem informal, tá tudo certo. Agora, é claro, você não vai redigir uma redação para sua escola, para sua faculdade, e você vai colocar aren't. Não, se você estiver num contexto mais formal, você vai escrever a forma completa, combinado? E aqui no terceiro caso, my husband is eating now, se eu quiser colocar isso aqui na negativa, então eu poderia simplesmente dizer my husband is not eating now. Ou então, a contraction, my husband isn't eating now. Então, essa vai ser a forma em que a gente vai transformar isso aqui para a negativa. Agora, pessoal, se a gente estiver falando sobre perguntas, bom, como eu falei anteriormente para vocês, a gente não vai requerer nenhum auxiliar aqui, o verbo to be dispensa qualquer tipo de auxiliar, tá legal? Se a gente quiser transformar essas mesmas frases em perguntas, então vamos lá. A única coisa que a gente vai precisar fazer é mudar o verbo to be de lugar nessa frase. Então, por exemplo, eu tenho aqui a sentença you are watching my class, certo? A forma positiva. Forma negativa, recapitulando, you are not watching my class, or you aren't watching my class. Bom, se eu quiser transformar isso aqui numa pergunta, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verbo to be que está aqui. O verbo to be está antes ou depois do pronome? O que vocês acham? Antes ou depois? Depois. Então, primeiro a gente tem o pronome, depois a gente tem o verbo to be. E aí, o que a gente vai fazer? A gente
gente vai mudar a ordem disso aqui. Então, a gente vai colocar o verbo to be antes que o pronome. Então, eu vou dizer, are you watching my class? Isso vai valer para todas as pessoas, pessoal. Até a primeira pessoa, tá? É claro, eu poderia perguntar aqui, eu tenho a frase, I am studying. Eu estou estudando. Se eu quiser transformar isso aqui numa interrogação, se eu quiser perguntar para mim mesma, isso acontece, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho vários diálogos internos nos quais eu faço perguntas para mim mesma. A gente pode direcionar a pergunta para a gente sem problema algum. Então aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar o am e vou colocar antes do sujeito. Antes do sujeito não, antes do pronome, né? Então eu poderia dizer, por exemplo, am I studying? Ok? Eu vou colocar um outro exemplo usando a terceira pessoa do singular. Então, for example, she is cooking now. Ela está cozinhando agora. Quero perguntar, is she cooking now? Então, é isso, pessoal. Essa é a diferença do simple present e do present continuous, gramaticalmente falando, né? Os usos também vão ser diferentes. Eu não vou aprofundar nos usos aqui, como eu falei para vocês. Para isso, eu vou fazer uma outra aula para a gente ver direitinho quando um vai usar um e quando vai usar o outro. Aqui era só para a gente ver essas diferenças gramaticais. Então, quando a gente tem o simple present vai requerer, sim, auxiliar no caso de perguntas e no caso de sentenças negativas. No caso de sentenças positivas, como a gente viu aqui no início, a gente só precisa conjugar na terceira pessoa do singular, ou seja, no caso do he, she ou it. E no caso do present continuous, a gente vai ter o espetacular verbo to be. Então, isso significa que a gente não precisa usar nenhum auxiliar, a gente somente precisa conjugar o verbo to be de acordo com o pronome, e todo o segundo verbo que a gente for utilizar nessa frase precisa estar no gerúndio, então precisa estar com esse ing no final do verbo, tá legal? E caso a gente tenha uma frase negativa, a gente acrescenta o not. Caso a gente tenha uma question, então a gente só tem que mudar o verbo to be de lugar na frase. Combinado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham, peço que vocês coloquem nos comentários. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em escrever. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de coração. Tchau!